Olá, alunos do Colégio Lisímaco Ferreira da Costa, das turmas do segundo ano A, B, C, D e E. Vamos à nossa segunda aula de hoje, que é sobre a teoria marxista, né? Ou também conhecida como teoria do socialismo ou teoria do comunismo, né? Então eu vou explicar basicamente a diferença entre esses dois pontos aí, né? O que seria socialismo, o que seria comunismo, né? Quem foi Karl Marx, né? Qual era o objetivo desse autor, né, no sentido da política, que revolucionou, né, todo o pensamento político que nós até então existente, né, e ver quais são as contribuições que isso se deu ao longo da história aí nesse conceito do socialismo, né. Então, para nós entendermos basicamente o que é socialismo, o que é teoria de Marx, né, no início do século XIX, as revoluções burguesas no século anterior encontraram-se ameaçadas pelas forças conservadoras da nobreza, que eram os reis, os absolutistas, né? O embate dessas forças desencadeou em 1830 e 1848 grandes movimentos liberais nacionais, como eu falei na aula passada, na França, e logo se estenderam para outros países europeus, né? Que foi o caso da independência dos Estados Unidos, a Inconfidência Mineira aqui no Brasil, todas essas coisas assim. Em 1848, inspirados pelas mesmas ideias socialismos utópicos, o proletariado procurava opor-se ao pensamento liberal, deixando mais clara a cisão entre burgueses e proletários. O que é proletário? Proletário vem da palavra prole, que significa povo, aquele povo que tem mais filhos, né? Aquelas pessoas que têm, os mais pobres que têm mais filhos. Então é a grande massa da população. Os trabalhadores são o proletariado, né? E os burgueses são os grandes capitalistas, né? Os donos das indústrias, os donos das fábricas, os donos dos meios de produção. Tem que entender essas duas situações. Donos dos meios de produção e os operários, que são os que vendem a força de trabalho. Este é o feijão com arroz do que nós entendemos sobre a chamada luta de classes que o Karl Marx tenta defender em suas ideias. Tá? Vamos aos poucos aí que vocês vão entender o que é a teoria de Karl Marx. Nesse período costumava-se por agitações políticas, a revolução social, com as transformações da economia decorrentes da passagem para a grande indústria e o capitalismo monopólio. Essas alterações vinham ocorrendo desde o início do século XVIII, com a Revolução Industrial, implantaria o maquinismo, acelerando o processo de confinamento do operário nas fábricas. Então, o confronto da nova classe, o proletariado. Então, o camponês que saía do campo, ele ia para a cidade, essa grande massa, né? Não tinha que trabalhar, entravam para as fábricas, que estavam surgindo nas grandes cidades, né? Então, esse servo que vivia lá no campo passa a se tornar operário, né? Então, por isso que o símbolo do comunismo é a foice, né? Que é do servo, né? Que é o camponês, e o martelo, que representa, né? O instrumento do operário das fábricas, né? Então, esses são os dois símbolos da força de trabalho, né? Que representa a ideia do comunismo, né, ou do socialismo. As cidades densaram-se com massas de operários mal acomodados em moradias precárias, em fábricas insalubres, recebendo baixos salários, miséria, jornada de trabalho excessiva, exploração de obra infantil. Até as crianças trabalhavam nessa época nas fábricas, tá? Não eram só os homens, tá? As mulheres, as crianças e os homens. E eles não tinham nenhum direito. O único direito que eles tinham era receber somente um miserável salário, né? Configurava-se um estado de justiça social, gerador de protestos e anseios de mudanças, né? Porque essa população vivia em casebres, eram mal pagos, né? Viviam em favelas, basicamente sem saneamento básico, sem água encanada, né? E a única coisa que eles tinham era trabalhar, trabalhar e trabalhar, né? E receber aquilo para se sustentar e mal se vestir, basicamente, né? Enquanto os grandes burgueses, os grandes industriais, eles tinham suas casas, suas mansões luxuosas, suas grandes fábricas, seus meios de produção, e sobreviviam, né, à base econômica desse trabalho dessas pessoas que eram exploradas dentro das fábricas, né? A ordem burguesa foi colocada à prova pela teoria socialista, comunista, matizada às mais diversas interpretações de diferentes propostas de ação, desde o reformismo até o revolucionário. Os operários criaram organizações para negar o paternalismo, formar a consciência de classe e emancipar o proletariado. De que forma eles começaram a emancipar essa classe, né, que era oprimida? À base dos chamados sindicatos, que existem até hoje, né? Conselhos de operários, comissões de fábricas, comitês de greves,
os jornais operários agitavam-se o movimento social e político desencadearam movimentos de reivindicação. Em 1864 foi fundada em Londres a Associação Internacional dos Trabalhadores, que estimulou a realização de congressos em diversos países. Então começam a surgir as ideias de sindicatos, movimentos fabris, né? Todas essas questões aí, né? Nas portas das fábricas, dos operários, né? Foram os primeiros caras a criar os chamados sindicatos dos trabalhadores, né? Proletário, então, como eu falei, vem de prole, de povo, né? Nessa situação aí, que vem dessa classe trabalhadora. Só que entre o socialismo, existe o chamado socialismo utópico e o chamado socialismo científico. Eu vou falar o que é o socialismo utópico primeiramente, né? E depois falar o que é o socialismo científico. O socialismo utópico já vem de utopia, que é uma ideia, é um ideal, né? É uma coisa que não existe, é um pensamento que se propõe, um sonho, de certa forma, né? A denominação do socialismo utópico foi criada por Karl Marx e Friedrich Engels, né? Que contrapuseram o que chamaram de socialismo científico. O termo utópico, apesar de ser uma conotação positiva, assumia aqui um sentido pejorativo de algo irrealizável. Embora reconhecesse a importância dessas teorias como precursoras da conscientização dos proletariados, considerava-as inócuas por serem maternalistas e por acreditarem apenas pela via pacífica seria possível suprimir as injustiças sociais. O que é a ideia de paternalismo? É a ideia de que o chefe manda, o pai, né, o grande industrial, né, favorecer sempre aquele que comanda, o dono, né? Então esse é o conceito de paternalismo, que vocês estão ainda com dúvida. A teoria do socialismo elaborou teorias distintas que propuseram soluções diversas, mas é possível observar alguns traços comuns entre eles. Por exemplo, nem sempre os socialistas utópicos reconheciam um antagonismo entre burguesia e proletariado. Admitiam a possibilidade de reformar a sociedade mediante a boa vontade e a participação de todos. Então eles achavam que, né, os utópicos, que tanto o trabalhador que está lá na fábrica produzindo alguma coisa, quanto o operário, o grande industrial, o grande capitalista, eles tinham que se conciliar, né? Eles tinham que dividir seus lucros de uma forma mais igualitária. De que forma? Criticava a ganância da classe rica, né? Os políticos parasitas, os líderes burgueses, que pediam a igualdade e liberdade de todos. Algumas sugestões consistiam na organização de colônias cooperativas, né? Que seria uma solução, que excluísse a propriedade privada ou a associação voluntária de pessoas vivendo em comunidade. Então ele achava que todo o industrial que criava uma comunidade de trabalhadores tinha que distribuir toda a riqueza que existia ali, né, dentro dessa sociedade, dessa indústria capitalista, né? Os principais utópicos foram os britânicos Robert Owen, que criou uma indústria cooperativa com as suas fábricas na sua própria fábrica, o francês Claudette Saint-Simon, Charles Fourier e Fronto, né, que foi bastante criticado por Karl Marx, inclusive, né, nas suas teorias por serem paternalistas, né. Em uma Alemanha agitada pela repleta dos problemas, surgiu o marxismo, teoria elaborada por Karl Marx, né, e Friedrich Engels. Marx era um jornalista, né, que vivia no jornal da Renânia, e ele foi um dos caras que promoveu as primeiras greves, os primeiros sindicatos lá na Alemanha, né? Ele foi perseguido ao longo da sua vida, né, por políticos, pela classe operária, né? E sempre viveu na miséria, né? Tinha seus monte de filhos com a sua mulher, né? Na realidade ele só teve filhas, né? Ele nunca teve filho homem, só teve filhas mulheres, né? Ele só teve um filho homem com uma empregada, né? Porque ele traiu a sua mulher, ele pulou a cerca, né? Só que para ele tentar confiar o seu casamento, digamos, para ter a fidelidade do seu casamento, para não dizer que o filho da empregada era seu filho, ele registrou o filho no nome do Engels, né? O Engels, na realidade, era o que sustentava o Karl Marx, né? O Engels, ele era um grande industrial, ele era burguês, ele era capitalista, ele era dono de indústria. Só que ele era adepto das ideias de Marx, né? Então os dois escreviam os livros juntos. Quem realmente financiava o dinheiro e a publicação dos livros de Karl Marx era o próprio Friedrich Engels, né? Por isso que o nome é Karl Marx e Friedrich Engels, né? Então os dois que criaram essas ideologias relacionadas ao socialismo, ao comunismo, ao marxismo, né? Então, de fato, existiam a junção desses dois nomes aí dentro dessa política comunista socialista, né? Então, o Karl Marx ele elaborou, digamos, uma teoria
para explicar de fato mais como funcionava o materialismo histórico, como funcionava o capitalismo, né, os meios de produção. Ele, das ideias dele que se criou a ideia de socialismo e comunismo, mas ele não foi de fato o criador do socialismo e do comunismo. Ele só criou a ideia que propôs para que surgissem essas duas ideologias mais tarde, né? Escreveram junto a ideologia alemã, a Sagrada Família, embora suas ideias fossem gestadas em conjunto, mas exigiu sozinho a miséria da filosofia, contribuição de crítica econômica e o Capital, que foi sua maior obra. De Engels destaca-se a dialética da natureza e a origem da família, da propriedade privada e do Estado. Né? O Karl Marx ele se baseou nas ideias do filósofo Engels, né? Mais especificamente no conceito de dialética e uma nova concepção de história. O filósofo do socialismo utópico Ludwig Feuerbach, bem como os leitores de economistas ingleses Adam Smith e David Ricardo. De acordo com Marx, as teses de Feuerbach, né, ele fala assim, né, que os filósofos, durante toda a sua história, só interpretavam o mundo, bastava agora transformar esse mundo. Né? Então, o Marx era doutor em filosofia, tá? Ele tinha mestrado em filosofia e, de fato, tá? Com esse desenvolvimento. Na verdade, ele se graduou em Direito, né? Ele era formado em Direito, ele era advogado, né, jornalista, filósofo, político, economista. Então ele tinha vários conhecimentos, né? Ele se torna um pensador, né? Basicamente de vários temas dentro do contexto filosófico. Né? E ele também criticava a religião. Né? Ele dizia que a religião era o ópio do povo, né? Que fazia com que as pessoas se alienassem, né? Dentro de um sistema religioso. Por isso que muita parte dos filósofos criticam a religião, porque elas se baseiam no fundamento do que o Marx disse. Né? Para o materialismo dialético, os fenômenos materiais são processos e espíritos, não é consequência passiva da ação da matéria, podendo reagir sobre aquilo que determina. Portanto, ao contrário do idealismo de Hegel, Marx, a matéria é dado primário, fonte de consciência, que está em um dado secundário, derivado de uma matéria. Então ele diz que, por exemplo, né, ele vai estudar o materialismo dialético, e não o materialismo de ideias, né? Como que se processa a produção material, né? Sobre como que se dá a história do materialismo, né? A dialética da estrutura contraditória do real, no seu movimento constitutivo, passa por três instâncias, no questão da tese do Hegel. A tese, antitese e síntese, ou seja, explica-se o movimento da realidade, pelo antagonismo entre o movimento de tese e o de antitese, cuja contradição deve ser superada pela síntese. Outra categoria fundamental para entender a dialética da totalidade, onde predomina sobre as partes que constituem isso, significa que as coisas estão em constante relação recíproca. Nenhum fenômeno da natureza do pensamento pode ser compreendido isoladamente, fora dos fenômenos que rodeiam. Os fatos não são átomos, mas pertencem a um todo dialético, como tal partem de uma estrutura. Né? Então, o materialismo histórico é a teoria que aplica os princípios do materialismo dialético. O campo da história, como o nome indica, é a explicação da história por fatores materiais, econômicos e técnicos. Marx interteu o processo da explicação da história, apesar da relação dos grandes homens, conquistando legisladores, príncipes e até intervenções divinas. Para o marxismo, o lugar do personagem está a luta de classes. Então, ele diz que toda a história se fundamenta na luta de classes. Escravo e senhor, senhor e escravo, senhor feudal e servo, burguês capitalista e operário. Né? Então, ao longo da história houve essa luta de classes entre duas grandes classes que existiam na história. Né? Para o marxismo, o lugar do personagem da luta de classes, embora possa definir o ser humano pela consciência, pela linguagem, pela religião, o que fundamenta e caracteriza é o modo pelo qual reproduz sua condição de existência. Né? Para Marx, né, a sociedade ela se divide em dois grandes níveis: a infraestrutura e a superestrutura. A infraestrutura constitui a base econômica, engloba as relações do ser humano com a natureza, esforço de produzir a própria existência. Assim, de acordo com o clima árido e chuvoso, instrumentos de trabalho, pedra, madeira, metal e eletrônicos. Desenvolve certas técnicas que influem na relação de produção, ou seja, o modo pelo qual os seres humanos se organizam na divisão de trabalho social. Nesse sentido que a história encontra as relações entre senhores e servos, capitalistas e operários. A superestrutura constitui o caráter político e ideológico da sociedade, que é formado por dois aspectos:
Estrutura jurídico-política representada pelo Estado e pelo direito, conforme Marx, o Estado e as leis estariam a serviço da classe dominante, certo? E a estrutura ideológica representa pela consciência social, isto é, formada com os indivíduos que se organizam a partir da crença religiosa, literatura, artes, filosofia e concepções de ciência. Para Marx, a expressão de culturais refletem nas ideias e valores da classe dominante. E, desse modo, tornam-se instrumentos de dominação, né? Então, por exemplo, você tem a estrutura jurídica, que é política, e a estrutura ideológica, né, dos indivíduos que se organizam a partir de crenças religiosas. Então, a questão da a infraestrutura é a base econômica, né? A superestrutura está nas questões das ideias do pensamento político. Então, existe uma classe que domina e uma classe que produz, né? Então, existem essas duas situações aí que o Marx tenta definir. Ao analisar o ser social, Marx desenvolveu uma nova antropologia, segundo a qual não existe natureza humana idêntica em todo lugar. Se existir, decorre do agir do indivíduo se autoproduz, à medida que transforma a natureza pelo trabalho. Como o trabalho se apoia numa ação coletiva, a condição humana depende de sua existência social. Ao mesmo tempo, o trabalho é um projeto. É como tal depende a consciência de que antecipa a ação do pensamento. Quando se estabelece a dialética de pensar e agir, a teoria e a prática. Nesse sentido, a filosofia marxista é também conhecida como filosofia da praxis, né? Uma filosofia onde você tem a teoria e a prática sendo desenvolvida, né? Então ele coloca nesse sentido, né? Que não é só ficar pensando. Tem que botar a coisa em ação, né? Dizemos a conversão da história, que pressupõe um conflito de contradições. Vejamos como Marx explica esse processo do conceito de relação de produção, né? Existem alguns conceitos que o Marx vai estabelecer aí. Relação de produção são as maneiras como os seres humanos, com base em determinadas condições naturais, se organizam para estudar atividades produtivas, estabelecendo a divisão do trabalho social, né? Forças produtivas são um conjunto de formados por clima, água, solo, matéria-prima, máquinas, mão de obra, instrumentos de trabalho. Forças produtivas sofrem alterações, quando, por exemplo, instrumentos de pedra são substituídos pelo metal, a agricultura passa a utilizar novas técnicas de irrigação, plantio, adubagem. Hoje não se tem mais o trabalhador no campo, né, coletando lá, só nas pequenas propriedades. Nas grandes propriedades, hoje, né, você tem o quê? Uma máquina lá que o cara lá vai lá e manuseia lá e produz para o grande industrial. É um ou dois empregados, não é uma massa de empregados que se tem, né? Então está-se o chamado agronegócio, né, que seria as grandes indústrias agrícolas que dominam, né, os grandes pequenos proprietários, que são a agricultura familiar, que está sendo sugado, né, de uma certa forma, por esses grandes latifúndios, né, que são os grandes donos de terra. Eles ainda existem, pessoal, né, e estão na política, e hoje dominando, conquistando o território para plantar gado, né, derrubando mata para plantar gado, queimando floresta para plantar gado, né? É basicamente isso, tá? Ainda existem esses grandes industriais, só que hoje eles estão no cenário político também, né? O modo de produção são a maneira de organização de forças produtivas e determinadas relações de produção num dado momento histórico. Por exemplo, o modo da produção capitalista. As forças produtivas representam, sobretudo, pelas máquinas de sistema fabril, determinam as relações de produção, caracterizada pela existência do dono do capital e do operário assalariado, né? Então, você tem a base do trabalhador assalariado. As forças produtivas, no entanto, só podem se desenvolver até certo ponto, pois ao atingirem um estágio avançado, tornam-se inadequadas, e então, dialeticamente, em contradição com as antigas relações de produção. Surge, então, a necessidade de uma nova divisão de trabalho. Para melhor esclarecer, vejamos como Marx analisa o surgimento do modo de produção feudal, a passagem para o modo de produção capitalista. O modo de produção feudal surgiu na Idade Média, como resultado da contradição instaurada pelo regime escravista, tipo de relações de produção da antiguidade. Para restaurar a economia, que entraram em crise, foram necessárias novas relações de produção, nas quais a base econômica passou a ser a propriedade dos meios de produção do senhor feudal. O senhor servo trabalha um tempo para si e outro para o senhor, para além de cobrar impostos, se apropriar de parte da produção servil. O modo de produção capitalista foi a nova síntese que derivou da ruína do sistema feudal, ou seja, a contradição entre a tese do senhor feudal e a antissérvio do servo. Desse conflito nasceu uma nova figura, o burguês. O servo que ia para a cidade habitava os burgos, araubes da cidade. Dedicavam ao artesanato e ao comércio. Entrando das cidades ganhavam autonomia. O senhor feudal, o jovem burguês, conseguia aos poucos desenvolver sua nova forma produtiva, né? Então foi surgindo, né, essa luta de classes entre trabalhador
e capitalista. No modo de produção capitalista surge a relação antietética entre burguês, que é o detentor do capital, das máquinas, dos meios de produção, e o proletário, que só possui e vende a sua força de trabalho. Então, o trabalhador, o operário, que não é empresário, que não é dono de fábrica, ele só tem a força de trabalho, ele só recebe um salário por isso, né? Então, todos os direitos que hoje nós temos, por exemplo, fundo de garantia, 13º, né, férias, tudo isso foi muitas pessoas morreram, muitas pessoas foram violentadas, sofreram, para que nós tenhamos isso hoje. Porque antigamente era só o salário que se recebia, não recebia mais nada, né? Então tudo isso foram conquistas ao longo da história que se conquistou, né? E que hoje, de fato, alguns grupos políticos querem tirar novamente isso aí do trabalhador, né? Querem voltar ao sistema antigo, né? De exploração, de produção, de situações assim, né? De acordo com Marx, a antítese entre esses dois polos antagônicos, burguesia e proletariado, surge a luta de classes, como confronto entre as duas classes que lutam por seus interesses, né? Aí nós temos a mais-valia. O sistema capitalista sustenta-se pela produção de mercadorias. Como produto do trabalho, o valor da mercadoria é determinado pelo total de trabalho socialmente necessário para produzi-la. O operário vende ao capitalista a única mercadoria que seja, ou seja, a sua força de trabalho. O valor da força de trabalho baseia-se naquilo que seria necessário para a subsistência, a reprodução de sua capacidade de trabalho. Isto é, o alimento, a vestimenta, a moradia, a educação dos filhos. O salário deve, portanto, corresponder ao custo da própria manutenção de sua família, né? Então, um salário não sustenta tudo o que um trabalhador precisa, né? Sustenta muito pouco para um trabalhador. Então, é de fato desse motivo, né, que se cria essa situação aí. Na obra O Capital, entretanto, Marx explica que, na verdade, o surgimento do capitalismo pressupõe a exploração do operário. O capitalista o contrata para trabalhar durante um certo período de horas, a fim de alcançar determinada produção. Mas por ficar disponível o tempo todo, produz mais do que foi acumulado. Portanto, a força de trabalho pode criar um valor superior ao estipulado inicialmente, mas as partes do trabalho excedente não é paga ao operário. Serve para aumentar cada vez mais o capital do próprio capitalista.